Fala, gente boa, eu sou Marcel Lima, te dou boas-vindas. Você com certeza já viu, leu, ouviu algum tipo de discurso, de fala, de exposição de ideias cuja natureza era bastante enganosa, não é mesmo? Obviamente que em alguns discursos a tentativa de engano é facilmente detectada, mas em algumas situações o embuste presente na argumentação necessita de um olho bem mais apurado para identificá-lo. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma técnica para apurar o seu olhar sobre essas situações. Vamos tratar sobre a contradição performativa. Uh, uh, uh. E aí se liga no Episteme com Marcel, senta o dedo no like, compartilha. E não se esqueça de se inscrever. Episteme com Marcel, Episteme com Marcel. Episteme com Marcel. Uh, uh. Bem, se liga aqui nos conceitos individuais que nós vamos colocar aqui das palavras para depois a gente juntar tudo e entender o que seja contradição performativa, ok? A contradição, segundo os dicionários, significa ausência de nexo, de coerência, de lógica. É uma discrepância. Já a palavra performativa vem de performance, atuação, desempenho, execução de algum ato, também conforme os nossos dicionários. Então, se liga aí que nós vamos precisar desses conceitos já já. Bem, gente, após termos visto os conceitos individuais de contradição e performativa, ou seja, de performance, vamos agora juntar os termos, né, e encontrar o conceito de contradição performativa na linha de Karl Otto Appel. Appel foi um filósofo alemão que viveu entre 1922 e 2017 e teve suas influências, seja para refutar ou seja para concordar com Kant, Wittgenstein. Ele foi muito amigo de Jürgen Habermas, teve também uma ligação com a escola de Frankfurt e foi um grande divulgador do pensamento do filósofo americano Charles Peirce. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo um link que dirige a biografia de Karl Otto Appel, caso você queira conhecê-lo melhor, ok? Então vamos lá partir aqui para o conceito de contradição performativa, que é o tema do vídeo de hoje. O conceito de contradição pragmática, quando fala essa palavra pragmático, diz respeito à prática ou performativa, está entre os mais importantes e fundamentais da filosofia de Karl Otto Appel. Ele baseia-se na diferença pragmática entre o ato de falar e o conteúdo falado. Resulta, sim, da incoerência entre o que é dito e o contexto pragmático no qual aquilo é enunciado. Dá-se a contradição performativa sempre que alguém tenta negar com seu desempenho o que implicitamente precisa aceitar para poder ter tal performance. Fecham-se as aspas. Essa interpretação, esse conceito dado aqui da contradição performativa foi, interpretando Karl Otto Appel, foi Folloni. Eu estou deixando também aqui na descrição do nosso vídeo um link aí nas nossas referências bibliográficas do artigo de Folloni, que você poderá consultar para aprofundar um conhecimento um pouco sobre a teoria de Karl Otto Appel no que diz respeito principalmente à contradição performativa, certo? Está aí na descrição do nosso vídeo, dá uma olhadinha lá. Então vamos lá, para a gente conseguir compreender isso de forma mais deglutível, que mais fácil. A contradição performativa diz respeito a um tipo de contradição que se manifesta no ato da fala, certo? No momento em que a ideia é expressa, na hora que a pessoa que argumenta, ela expressa esse argumento através da palavra, da fala, certo? Do discurso, se revela a contradição performativa. Como nós vimos, essa palavra performativa vem de performance, ou seja, o ato de executar, o ato de falar. Ora,
Existe uma diferença entre aquilo que se chama de contradição performativa para a contradição semântica. A contradição semântica diz respeito à contradição entre proposições, certo? É uma contradição mais formal, mais lógica. Essas proposições, inclusive, eu já tratei aqui sobre lógica formal e lógica dialética. Você pode dar uma olhadinha aí pelos nossos vídeos. Salvo engano, quando eu tratei sobre argumento ad hominem, certo? Eu já tratei um pouquinho sobre isso lá, sobre lógica formal, e falei sobre tese, antítese e síntese. E essa tese, antítese e síntese, de acordo com a lógica formal, são proposições, certo? E aí tem o famoso silogismo, que diz respeito justamente a essa organização dessas premissas. Premissa maior, premissa menor e conclusão. Então, caso haja alguma contradição entre essas proposições, ocorre uma chamada contradição semântica, certo? Mas a contradição performativa é diferente, não diz respeito a irregularidades, a ilógica no meio dessas proposições. A contradição performativa, como o próprio nome já coloca, é uma contradição que, como eu disse, está colocado no conceito, se manifesta no ato da fala. Porque quando a pessoa expressa o pensamento dela, ela tenta ao mesmo tempo expor uma situação que por detrás há uma proposição ou uma ideia que contradiz aquilo que ela está falando. Isso é muito implícito. Como eu falei logo no início, é necessário um olho mais apurado para perceber isso. Eu já vou dar um exemplo bem tradicional para vocês e vocês vão compreender de forma melhor essa situação da contradição performativa, certo? E esse exemplo eu vou dar agora. Presta atenção aí. Vamos voltar lá no início, no conceito que eu falei sobre contradição, e nós vimos que a contradição ela é uma inconsistência, uma incoerência, e isto, por consequência, destrói o pensamento, destrói o argumento, certo? Então, a contradição é um ácido que corrói o argumento. Então, qualquer tipo de argumento, de discurso que tem uma contradição nele, seja explícita ou implícita, esse discurso tem por fim não tem validade, certo? Ou seja, ele se autodestrói com a contradição presente nele. E aí, nós vamos partir então para um exemplo da contradição performativa, para você compreender bem o que significa este tipo de contradição exposto por Karl Otto Appel. Eu trouxe aqui um pensamento cético, certo? Isso aqui é um tipo de linha de pensamento defendido pelo ceticismo, pelos céticos, que diz o seguinte: a verdade não existe, certo? O cético coloca isso claramente porque ele só acredita na relatividade, ou seja, não acredita em nada que possa ser absoluto. Então, para ele, a verdade não existe. Vamos então analisar isso aqui com os olhos bem apurados. Preste bem atenção. Para que ele possa fazer essa colocação de que a verdade não existe, você há de concordar comigo que ele vai impor o quê? Uma verdade. Não é isso? Ele vai colocar por trás desse pensamento uma verdade que é uma verdade cética. Qual é a verdade cética? A verdade não existe. Ora, se a verdade não existe, como é que você vai impor uma verdade para dizer que a verdade não existe? É contraditório. Ou seja, a verdade não existe, impõe-se por trás dela a ideia de que existe a verdade. E está provado justamente através do pensamento dele. Para ele dizer que a verdade não existe, ele tem que impor uma verdade. E qual é a verdade? A verdade não existe. Perceberam aí então a contradição por detrás disso? Ele diz que a verdade não existe, mas impõe uma verdade para que possa colocá-la, certo? Então, nesse momento ocorre a contradição performativa. Na hora que ele expressa a verdade não existe, ele impõe uma verdade por trás, criando então essa incongruência ou essa incoerência, fazendo com que o pensamento seja anulado, ok? Então tá aí um exemplo bem claro e típico de contradição performativa. Espero que você tenha prestado atenção nesse detalhe para você perceber outras situações, como por exemplo, morto falou. Como é que morto fala, certo? A pessoa acordou morta, certo? Então são contradições performativas que estão presentes nesses argumentos e você precisa perceber isso para justamente ter esse olho apurado e inteligente com relação para não ser enganado com os discursos alheios, beleza? Bem, eu vou deixar aqui por último uma provocação para o nosso próximo vídeo, que é o seguinte: o pensamento de Descartes se resume numa frase, vamos colocar assim, é o grande
é o grande ícone do pensamento cartesiano, que é penso, logo existo, certo? É o pensamento lá de cogito ergo sum, como dizia René Descartes. Por detrás disso aqui ocorre uma contradição performativa e eu vou no próximo vídeo conversar isso com vocês, que eu quero aprofundar um pouco mais e fazer uma provocação aí para os defensores de Descartes. Muito obrigado, próximo vídeo a gente volta.